Meus queridos, que satisfação, ou como sempre digo, que alegria nós estamos aqui reunidos para ouvir da palavra do Senhor. No domingo passado, dando encaminhamento, à nossa série, que é a série sobre o Evangelho de João, nós vimos ali um momento importante. Foi o primeiro ato público do ministério de Jesus Cristo. E nós vimos que Jesus escolheu uma festa de casamento para iniciar o seu ministério aqui na terra. Foi numa festa de casamento que Jesus inicia o seu ministério messiânico aqui na terra. No nosso bate-papo de hoje, nós iremos nos debruçar sobre o segundo ato público do ministério de Jesus Cristo, que é, segundo o Evangelho de São João, a purificação do templo, a purificação da casa do Senhor. É um ato de indignação justa contra a corrupção que havia sido instaurada na casa de Deus. Nós vamos ver como este ato, que é um ato profético na realidade, ocorreu no templo lá em Jerusalém. Iremos debruçar sobre essa história. O templo que, conforme vocês sabem, havia sido construído há mais ou menos 1000 anos antes de Cristo por Salomão, e depois destruído pelos babilônicos e reconstruído pelos remanescentes lá que vieram do exílio babilônico sob Neemias e Esdras, e que foi expandido por Herodes. Era um templo que era muito importante, é central para a fé judaica. E era um templo que era conhecido por Jesus desde a infância. As próprias Escrituras dizem que os pais de Jesus iam a Jerusalém sempre para a festa da Páscoa. Abra aí, por favor, Orlando, em Lucas capítulo 2, verso 41, que as próprias Escrituras deixam claro que os pais de Jesus iam. Lucas 2, 41. Lucas capítulo 2, todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, Jesus conhecia o templo que era o coração, o epicentro, o elemento central do judaísmo. Era ali para o templo que as pessoas iam na Páscoa, e foi assim que essa história sobre a qual nos debruçamos hoje se inicia. Jesus indo ali para Jerusalém e indo ao templo. Então, por isso que eu peço a vocês que, é claro, assim querendo, abram as suas escrituras naqueles que são os 2 primeiros versos do texto base do nosso bate-papo de hoje. Então, é o Evangelho de João, no capítulo 2, vamos ler os versos 12 e 13. Assim dizem as escrituras: depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. O verso 14 vai nos dizer o que foi que ele viu lá no templo, na sua visita ao templo em Jerusalém. Então vamos para o verso 14. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Meus queridos, imagine a situação. Jesus vai à casa de Deus, a casa de oração, a igreja do Senhor. E Jesus chega ali já tendo iniciado o seu ministério messiânico. E no lugar de corações quebrantados, corações contritos, no lugar de louvores e adorações direcionadas ao Senhor, no lugar da sonoridade impressionante de orações verdadeiras subindo aos céus, com aromas agradáveis a Deus, Jesus encontrou outras coisas. Eram outros os odores que estavam ali presentes, meus queridos. Outros os sons que eram ouvidos na casa do Senhor.
De um lado havia o mugido dos bois, do outro lado o arrulhar dos pombos, e no meio de tudo ali o barulho, o balido das ovelhas. E Jesus ali, naquela mistura de sons, aquela mistura grotesca, nefasta de barulhos, se via como se estivesse numa feira livre, um mercado livre instaurado no meio da casa do Senhor. Meus queridos, como se não bastasse isso, que já é por si só gravíssimo, a parte final de João 2,14, que nós lemos, nos diz o seguinte: a parte final: e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Essas pessoas funcionavam como espécies de casas de câmbio, com cotações desonestas, exorbitantes. Pessoas pegavam o dinheiro romano e trocavam pelo dinheiro judaico, que era o shekel de Tiro. Era com essa moeda judaica que eles tinham que trocar o seu dinheiro para ela, para que pudessem pagar as taxas do templo, meus amados. Olhe, o shekel de Tiro era conhecido pela sua pureza da prata com que era feito. Isso que eu vou dizer é o motivo por si só de um sermão, mas eu só vou dizer isso. Vocês se lembram das 30 moedas de prata? 30 moedas de prata que foram dadas a Judas Iscariotes para a traição de Jesus, eram 30 shekels de Tiro. 30 moedas exatamente do mesmo tipo que eram usadas para pagar as taxas do templo. Diante desse absurdo instaurado na igreja do Senhor, dentro dessa situação terrível, lugar de oração, negócios, diante disso vamos ver como Jesus se porta, o que Jesus fez diante de toda essa balbúrdia. Vamos ver qual é a postura do nosso Senhor quando Ele encontra isso em sua casa. Qual é a postura de nosso Senhor quando Ele se depara com uma casa de oração, uma igreja cujo centro é o mercado, é o negócio, é a venda. Vamos ver os versos, portanto, subsequentes aos que lemos. Vamos ver João 2, ler agora os versos 15 e 16, para ver o que Jesus fez. Verso 15, as Escrituras nos dizem assim: então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. E o 16 diz assim: aos que vendiam pombas, disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Eu fico imaginando se essa mensagem seria atual. Impressionante como em nenhum outro lugar das Escrituras nós vemos uma ação tão enérgica de Jesus. Ele se insurge com tanta energia, com tanta veemência contra a monetização que ocorre na casa do Senhor. A casa do Senhor, meus amados, não é um mercado. No centro da nossa atividade religiosa não pode haver a finalidade do lucro. Não é que o lucro em si seja errado. Não. As atividades empresariais existem e visam lucro. O problema é que nós não podemos correlacionar nenhum valor, nenhum lucro àquilo que oferecemos, que é o preço impagável da mensagem da salvação.
O problema é que não há recurso disponível em todo o planeta Terra que seja capaz de pagar por aquilo que Jesus já pagou por nós. Não é para cobrar, primeiro, porque você não conseguirá o valor daquilo que você está oferecendo. A salvação, ela não é gratuita, ela é impagável por nós, de tão cara. A diferença é que o preço dela já foi pago, e foi o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mensagem da salvação é insusceptível de ser vendida, meus amados. É algo que já foi comprado. Algo que já foi comprado. Não podemos negociar a salvação. Quando as igrejas eventualmente vendem uma coisinha ou outra, aqui nós temos uma pequena lojinha ali que vende livros, canecas, mas cansamos de falar aqui, nada do que é vendido ali tem qualquer poder. Se você comprar ou não comprar essa camisa, é indiferente para a sua vida. Se você comprar ou não comprar essa caneca, é indiferente. Aquilo existe para financiar uma editora pequena, que todo recurso é voltado para livros que vão falar da mensagem em lugares que nós nem sabemos. Aquilo não tem poder, este pastor que vos fala não tem poder, este ministério não tem poder, o poder está em Cristo, cuja mensagem é pregada livremente. Meus amados, o poder não está em nada senão em Cristo. Em nada senão em Cristo. Não está numa pessoa, não está num curso bíblico, não está num ato específico tal, num objeto tal, num óleo tal. O poder está naquele que é Criador dos céus e da terra e se faz homem para nos salvar, meus amados. Meus queridos, é Ele, e somente Ele, que pode libertar você. Agora, não sejamos ingênuos quanto a isso. A mercantilização da fé tem dois lados. Vez por outra, eu mesmo tenho de checar meu coração. E eu sugiro que vocês façam isso. Eu checo meu coração e me faço a seguinte pergunta: por que eu vou à igreja? Você já se perguntou isso? Por que você vai à igreja? Por que nós vamos à igreja, meus queridos? Porque também há o lado da mercantilização que vem daquele que vai à igreja. Se nós vamos à igreja como alguém que vai a um supermercado, se a nossa motivação é encher o nosso carrinho de compras de bênçãos do Senhor, se é isso que nos está motivando a ir à igreja, meus amados, faz parte da minha obrigação no papel em que eu sirvo a esta comunidade. Eu tenho de dizer, se esta é sua obrigação, você está incorrendo num sério risco. Você está incorrendo no risco de promover a adoração às bênçãos no lugar de adorar o abençoador. Adorar as bênçãos no lugar de adorar o abençoador, meus amados e queridos irmãos, é uma das formas mais ofensivas de idolatria. Você não pode talvez encontrar uma forma mais sagaz ou mais violenta ou mais radical de ofender ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo do que promover em você um coração que busca a adoração às bênçãos no lugar de buscar a adoração ao abençoador. Muitos aqui têm filhos. Os que não têm filhos, pensem numa pessoa amada. Você já pensou um filho seu chegar para você e dizer assim: papai ou mamãe, né? Eu amo você
não por quem você é, mas pelo que você pode me dar. Já pensou? O filho chega para você e diz isso: papai, eu amo você não por quem você é, mas pelo que você pode me dar. Como você se sentiria? Meus queridos, é isso que queremos fazer com Cristo? É isso que queremos fazer com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? A experiência genuinamente cristã não é a de se correr atrás das bênçãos. Não é. É até a das bênçãos correrem atrás de você. Mas não é a de você correr atrás das bênçãos. Porque o nosso foco não pode ser a bênção. O nosso foco tem de ser Cristo. É por isso, meus queridos, que essa mensagem é tão poderosa e importante. Porque nós temos o dever de zelar pela casa do Senhor. Temos o dever de zelar. Interessante que diante dessa atitude de Cristo, os discípulos entenderam a motivação da ação de Cristo. Talvez tenham ficado um tanto surpresos, boquiabertos, impressionados com tamanha energia que, conforme eu disse, nenhuma outra situação há uma ação tão enérgica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como essa. Talvez tenham ficado surpresos, mas entenderam. É o que lemos lá no verso 17, João 2,17. Olha o que as Escrituras dizem. Depois que Jesus fez aquilo, as Escrituras dizem: seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Meus queridos, eu não sei em relação a você, mas em relação a mim, isso fala muito. Eu me faço essa pergunta, a pastora se faz, Eu sei que ela faz porque eu pergunto, a gente conversa sobre isso. O que consome o seu coração? O que é igreja? A gente está brincando de quê? O que consome o seu coração? O que é que queima dentro de você? O rei Davi, em Salmos, no livro de Salmos, no capítulo 69, no verso 9, diz algo que a gente diz assim, Será que podemos dizer ou falar como falava o rei Davi? Olha o que diz aqui: pois o zelo pela tua casa me consome. Os insultos daquele que te insultam caem sobre mim. Meus amados, isso é sério. É muito importante que nós cresçamos, que nós possamos cultivar esse desejo de honrar a Deus, esse desejo de honrar a casa do Senhor, que isso possa nos consumir por dentro. Às vezes pessoas pregam ou falam sobre a honra entre homens. É importante, mas isso não substitui nem de perto a honra diante do Senhor. Como queremos esperar honrar uma pessoa se não honramos o Senhor? Não temos zelo pela casa do Senhor. Que a paixão por Cristo incendeie o nosso coração. Isso é cristianismo. Quando isso ocorre, é que nós nunca conseguimos olhar para a igreja como um mercado, olhar para a igreja como uma oportunidade de negócio, ir para a igreja como um clube social. Há coisas que fazem parte, a comunhão é importante, é muito importante, mas isso aqui não é um clube social, meus queridos. Eu já disse para vocês, eu sempre repito: se você está aqui unicamente em busca de um clube social, me faça um favor, vá para outro lugar, não fique aqui. Não fique. Nós precisamos de pessoas que estão rendidas diante de Cristo,
que o amor pelo Senhor é tão grande que se exterioriza na vontade de alcançar o mundo perdido. O mundo está precisando dessa mensagem da salvação, meus amados, meus queridos. Vamos crescer nesse aprofundamento, nessa intimidade com Jesus Cristo. Vamos jogar o jogo sério. Vamos deixar Cristo nos queimar por dentro. Tantas pessoas aqui entendem isso. Essa igreja, graças a Deus, uma igreja muito ciente do que deve ser feito. As pessoas doam seu tempo, doam seu talento, doam seus recursos para essa igreja, não porque elas querem ser abençoadas, mas por quê? Porque elas se sentem gratas pelo que o Senhor fez por elas. Meus amados, nós temos que depender de Cristo em todas as nossas esferas, né? Aquilo que a minha pastora Marinila, nossa pastora que faleceu, sempre nos dizia: o verdadeiro cristão é aquele que depende de Cristo. Eu achava isso uma coisa tão besta na época. Eu achei, aqui estou eu pregando a mesma coisa, né? A vida não é interessante. Eu achava uma coisa tão besta. Quando eu me converti, ela dizia: olhe, Tasso e Camila, você conhece um cristão não é pelo que ele fala, é como ele vive. Ela dizia para a gente. E outra coisa, o verdadeiro cristianismo é dependência de Cristo em todas as áreas. E eu dizia: menino, está falando o óbvio. Eu ignorante demais, não era ignorância, a pessoa... Eu era ignorante demais, meu Deus. É o óbvio, não é nada de óbvio, é a teologia mais profunda que eu conheço até hoje. Não me entendam mal, meus amados. Todos somos ricamente abençoados. Nós podemos andar em saúde, podemos andar em provisão, podemos andar em alegria. É isso que o Senhor quer de nós. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, momentos difíceis porque passamos, e todos passam, não existe de uma capa a outra do Evangelho, não há nada que lhe garanta que você não passará por momentos difíceis. Se há, é um outro livro, editaram, mudaram, reformaram, mas nas Escrituras Sagradas não há nenhuma garantia. A garantia é que passamos por isso com paz, com confiança no Senhor. E de fato, eu olho para a minha vida assim, né? Eu e a pastora aqui, nós passamos por momentos muito difíceis na nossa vida. Já, muitos sabem, perdemos uma filha. Não perdemos, mas ela está com o Senhor, né? Ela morreu, e outras coisas tanto, momentos difíceis na nossa vida, e muitas coisas que todos passam por coisas difíceis. Mas em tudo isso, quando eu olho para trás, olhe, eu sou sincero com vocês, eu posso dizer, Deus sempre foi fiel e nunca me abandonou. É por isso, meus queridos, que nosso foco deve ser Cristo. As bênçãos de Cristo, que são muitas, são decorrência do nosso alinhamento à vontade dEle, mas nunca o foco do nosso cristianismo. São consequência de um crescimento em intimidade com o Senhor e subsequente alinhamento à sua vontade. Por isso somos abençoados, é uma consequência. É neste sentido que eu falo que as bênçãos correm atrás de nós. Por quê? Porque nós não pensamos nelas, nós pensamos em Cristo. Nós não temos vontade, é a vontade de Cristo. Nós não vivemos, é Cristo que vive em nós. Isso é muito importante. É interessante que os judeus lá no templo tiveram uma postura diferente. Em vez de reconhecerem, como reconheceram os discípulos, naquela atitude de Jesus, um elemento de zelo, os judeus
quiseram mais provas, quiseram outros milagres, aquela dependência do milagre, da ação, que nunca é suficiente. Vamos ler João capítulo 2, verso 18, o outro verso. Então os judeus lhes perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Muitos sabem, mas talvez alguns não tenham ideia da quantidade de pessoas nas igrejas que são iguais a esses judeus. Para tudo diante do Senhor que é uma prova miraculosa. Para tudo. E o pior é que quando obtém a prova, não é suficiente. Daqui a pouco querem mais uma outra. Aqui mesmo, nos cultos da quarta-feira, principalmente nos cultos da quarta, já houve pessoas queridas que vieram e foram curadas de doenças como câncer, doenças crônicas. E algumas dessas, umas estão aqui, algumas dessas nunca mais voltaram ao Senhor. Não é voltar a essa igreja não, você pode ir para qualquer igreja que você quiser, que seja bíblica. Você pode ir para qualquer igreja que você quiser. Se for, procure uma bíblica. Não é vir para cá, é voltar ao Senhor. As pessoas são curadas pelo Senhor e muitas vezes abandonam o Senhor. Querem outros milagres, mas não quer o fazedor dos milagres, não quer aquele que é o Criador dos céus e da terra. É interessante que a essas pessoas Jesus dá a mesma resposta que ele deu aos judeus aqui. É a resposta que nós lemos lá no verso 19, João 2,19. Jesus lhes respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Três anos depois, foi uma resposta enigmática. 3 anos depois, os discípulos entenderam claramente, inclusive as próprias escrituras vão dizer isso aqui, entenderam claramente que ele falava da sua ressurreição. 3 anos depois. Quer uma prova de Jesus? Jesus dá a todo momento, mas você quer um milagrezinho qualquer? Deus sabe que esse daí não vai ser suficiente, porque daqui a pouco você vai querer outro. Deus já deu a sua ressurreição como prova inconteste de que Ele é o Logos, a segunda pessoa da Trindade, que encarnou para morrer e ressuscitar por nós. Você veja que em outra situação no ministério de Jesus, essa questão é posta novamente. E a resposta que ele dá é a mesma. Lá em Lucas, no capítulo 11, versos 29 e 30, olha o que as escrituras nos dizem. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. De que ele está falando? Ressurreição. Então, meus amados, se você está assim, ou se alguém que nos ouve pela internet está assim, pondere, pense, qual é o tipo de milagre que é suficiente para você? Porque se você olhar ao seu redor, tem muitos. Olhe para a ressurreição. Você quer prova mais poderosa do que essa? Que a ressurreição é inclusive o fundamento histórico do cristianismo, de acordo com Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 14, quando as escrituras dizem: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm.
A ressurreição é o pressuposto lógico dos outros milagres, meus amados. Ela atesta que Cristo é a encarnação do Deus vivo. E por isso, e somente por isso, por Ele ser Deus, é que Ele pode fazer o impossível na sua vida. Você só entende o Novo Testamento se você aceitar a ressurreição. Você só entende o Novo Testamento se você entender que Cristo é Deus. Senão eu seria um esquizofrênico aqui na frente, dizendo coisas do tipo: Jesus é a solução para a sua doença. Jesus é o pai que você nunca teve. Jesus pode fazer o que você não consegue fazer. Por que eu diria isso se eu não tivesse a convicção plena de que é o Deus encarnado? Se Jesus não é Deus, quem seria Ele dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, em João 14,6? Se Ele não é Deus, isso não faz sentido. Os judeus, eles continuavam em busca de milagre aqui e acolá. Vamos ler os versos 20 a 22 de João 2. João 2, 20 a 22. Olha o que as Escrituras dizem. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado. Eles não entenderam, né? E o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? 21. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo, nos diz João Evangelista. E o 22. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Meus amados, o que ocorre depois aqui é também muito importante do ponto de vista teológico. Porque alguns não creem em Cristo e alguns creem em Cristo pela metade. Creem em Cristo em razão de um milagre, em razão de outro. É como alguém que vem aqui com um grande problema, as pessoas oram por aquilo, o Senhor cura essa pessoa e daqui a pouco ela não se entrega a Jesus. Aquilo foi uma crença mais ou menos. O que vamos ler depois aqui é um entendimento importante, é um entendimento que diz assim, que se você tem um pé no cristianismo e um pé em outro lugar, na realidade você está com os 2 pés no outro lugar. Você sabe aquela história de que as pessoas estavam indecisas em cima do muro? Sabe dessa história? Tinha um muro. De um lado era a fé em Cristo. Do outro lado eram os outros tipos de fés. E havia pessoas de um lado e de outro, e havia pessoas em cima do muro. Só que de um lado havia anjos, do outro lado haviam os diabos, né? Aquele negócio bem de desenho. E os anjos eram falando para as pessoas assim: venham, pulem para cá, venham para o lado da fé em Cristo, pulem para cá. E as pessoas em cima do muro: pulem para cá. E os diabinhos não faziam nada, ficavam em silêncio. Aí perguntaram para os diabinhos: por que vocês não chamam eles para irem para aí? Aí o diabinho disse: porque enquanto eles estiverem em cima do muro, eles estão do meu lado. Meus amados, João 2,23 nos diz assim: vamos ver como às vezes nós somos expostos à palavra, mas temos que dar esse passo adiante para nos entregarmos ao Senhor. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Meus amados, o que ele está dizendo aqui, João, é que muitos creram no nome de Jesus porque viram milagres naquela semana, não é? A Páscoa era comemorada em um dia, mas depois, o resto da semana, havia a festividade dos pães. O pessoal fala asmos, mas é o pão sem fermento, né? Dos pães sem fermentos. Durava uma semana a festividade. Mas olhe só
que o 23 diz isso. O 23 nos diz que, enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que eles estavam realizando e creram em seu nome. Mas Jesus, no verso 24, diz assim, isso surpreende a muitos, porque diz assim: mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Existe uma informação sobre Deus que para nós é motivo de alegria, mas para muitos é motivo de preocupação. É a informação de que Jesus, Deus, Ele sonda o nosso coração. Ele identifica a motivação da crença que cada um de nós tem. Cada um de nós temos. Olhe só que coisa impressionante aqui. Porque mais uma vez, meus amados, essa questão aparece. Porque você veja qual é a diferença dessas pessoas que creram apenas pelos milagres, mas não deram o passo seguinte e entregaram-se a Cristo. Qual é a diferença delas para aquelas que apenas se aproximam de Cristo em busca das bênçãos? Qual é a diferença das pessoas que creram em Cristo apenas pelos milagres e não se entregaram a Ele, e a diferença daquelas que buscam apenas as bênçãos de Cristo? Nenhuma. A entrega do cristão tem de ser total. Eu vou dizer uma coisa aqui, que a pregação tem esse lado ruim, né, de quem exerce essa função. Lado ruim que é bom, mas é um lado difícil. Porque às vezes tem momentos que são duros, porém libertadores. A gente tem que ter a convicção, meus queridos, que na lógica espiritual, pelo fato de nós termos a fama de estarmos vivos, não quer dizer que não estamos mortos. Ou seja, o cristianismo genuíno, ele se realiza no âmbito que é do coração. Não é de fora para dentro, não é das obras para dentro, é do coração. Tem uma passagem que muita gente acha que é a fama, as obras que vivificam o homem, mas não, é Cristo. Olha o que João, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 1, registra. As escrituras dizem assim: ao anjo, Apocalipse 3, 1, ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Essa mensagem é poderosíssima. Porque nós assim, meus queridos, isso nos chama responsabilidade, nos chama um cristianismo verdadeiro, um cristianismo genuíno, um cristianismo de comprometimento. Não quer dizer que você não erre, quer dizer que seu coração está voltado para Deus. Porque nós podemos nos esconder do mundo, podemos nos esconder até de nós mesmos, mas nós não podemos nos esconder do Senhor. Isso, para o cristão, não é motivo de temor, no sentido de medo, é motivo de alegria. Porque se nós temos a certeza de que estamos na dependência de alguém que nos entende melhor do que nós nos entendemos a nós mesmos. Se o cristianismo, ele se realiza no nosso coração e Deus vê o nosso coração, nós podemos ter a convicção que se queremos genuinamente acertar, estamos acertando.
nós teríamos a convicção de que a busca não é pelo justo que se acha justo, mas por aquele que tem sede e fome de justiça. Enfim, meus queridos, este foi o segundo ato público de Jesus no ministério. O primeiro, conforme eu disse quando a gente começou aqui, foi num casamento. O segundo foi na purificação do templo, da igreja do Senhor. Para terminar, eu só queria dizer uma coisa para vocês. O primeiro foi num casamento. O segundo na purificação do templo, da igreja do Senhor. Vocês já notaram que esses dois primeiros atos do ministério de Jesus Cristo, eles apontam para a volta de Cristo? O casamento aponta para outro casamento. De quem? De Cristo com a sua igreja. Olha que coisa impressionante. E a purificação do templo, a purificação da igreja do Senhor aponta para outra purificação, a da igreja santa, imaculada, inculpável. Meus queridos, é com esse entendimento que nós verdadeiramente podemos dizer, podemos voltar para Deus e dizer assim: obrigado, Senhor, por sua palavra. Porque é essa palavra que nos direciona, meus amados. Essa palavra, quando mergulhamos nela, que nos sentimos direcionados ao caminho correto. Se você está aqui e não tem certeza, meus amados, da sua salvação, mas deseja passar a eternidade ao lado do Senhor, na paz e no regozijo que só são encontrados ao lado de Deus, você vai me procurar ao final desse culto, ou então a pastora, porque nós queremos orar por você. Não é algo que eu possa lhe dar, nem a pastora vai poder lhe dar, é algo que nós podemos encaminhá-lo para aquele que pode lhe dar a verdadeira salvação, que é Cristo. Permita-se, meus queridos, crescer neste amor por Deus, nesse amor por Cristo, nesse amor pela casa do Senhor. Permita-se viver essa nova experiência de vida aqui na terra. Você viver a sobrenaturalidade da intimidade com Cristo, para que possa passar pelos problemas da terra a partir de uma nova perspectiva. A perspectiva que existe quando Deus está na equação. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.